Olá meus caros, aqui é o Corvo. Neste podcast estarei falando um pouco sobre o primeiro episódio da série Wednesday, da Netflix, já que Wednesday Addams sempre foi minha Addams favorita. Independente da encarnação, da versão que estivermos vendo, eu sempre tenho uma certa simpatia a mais com a Wednesday, o que me leva também a ser um pouco mais gentil nas avaliações que eu faço dela. Mas como toda obra, os Addams também não seria uma exceção. Há muitas coisas que eu gosto e outras coisas que me desagradam. E estarei falando sobre ambas as coisas aqui também naturalmente. Mesmo a Wednesday, nem tudo nela é às mil maravilhas. Mas, como é bem notório na personagem, suas encarnações são muitas, suas versões são várias. Para mim, levando em consideração as obras que eu cresci e que eram mais próximas ao Corvo como pessoa, é claro que a versão da Christina Ricci, a encarnação da Christina Ricci, nos filmes da década de 90, foram as mais especiais. E a Wednesday que eu tenho maior referência não é aquela Wednesday pequenininha, bonitinha e fofinha, embora ainda estranha, mas aquela mais fechada, mais mórbida e sombria, que a Christina nos apresenta lá nos anos 90, e que para mim acabou se tornando a Wednesday que eu mais carrego no coração. A Jenna Ortega, de certo modo, ela parte também um pouco, dessa pegada da Christina Ricci. Já é possível notar diferenças entre a atuação da Christina e da Jenna, mas de certo modo, falando conceitualmente, a Wednesday mórbida, mais fechada, mais macabra, a spooky, como ela mesmo se referiu, utilizou no episódio, que também é um termo presente no tema da família Addams, musical. O spooky, a macabra, sombria, taciturna Wednesday acabou se tornando a mais memorável, mais presente em pessoas da minha geração e de gerações passadas também. E claro, para aqueles que de alguma forma assistiram os filmes da década de 90 e têm por eles algum tipo de carinho. Mas vamos lá, meus caros. Prometo não ser nem sempre tão caridoso nas minhas palavras quando estiver me referindo ao Wednesday de maneira em geral. Tem coisas que eu gostei no primeiro episódio, algumas outras que eu ainda não posso dizer que não gostei, mas que estou um pouco receoso com a possível direção que elas irão tomar, mas isso é papo para o decorrer do podcast. Uma coisa que eu acho importante falar desde já é sobre a participação, a presença integral do Tim Burton nesta série aqui. Desde aquela época, eu acho até natural as pessoas olharem para os filmes noventistas dos Addams e pensarem que aqueles filmes foram de alguma forma produzidos ou dirigidos pelo Tim Burton. Por quê? Porque a estética dos Addams é próxima, muito próxima, até mais antiga, claro, óbvio, do que o Tim Burton costumou fazer em sua carreira, o tipo de abordagem que ele tinha com suas obras antigas. Burton sempre foi muito mergulhado no gótico, e não apenas no sentido estético. Não é à toa que o diretor da academia aqui, da escolinha que a Wednesday foi levada depois de alguns problemas que ela causou em uma escola comum, se chamar Nevermore Academy. O nome Nevermore, o título Nevermore, é claro, nunca mais aqui, diz respeito a The Raven, o poema do Edgar Allan Poe. Então, referências ao Poe, elas sempre estarão presentes de alguma forma, porque Poe faz parte do DNA artístico também do Burton. Poe, como algumas pessoas devem suspeitar, e algumas já sabem, aquelas que me escutam há mais tempo, é natural eu gostar das coisas que o Tim Burton faz, ou melhor, das coisas que ele fazia. Porque, de maneira em geral, eu não fico plenamente satisfeito com o trabalho do Tim Burton, do ponto de vista textual e também estético. Para falar a verdade, eu não fico plenamente satisfeito com trabalhos dele desde Sleepy Hollow.
aquele trabalho, né, que ele fez sobre o Cavaleiro Sem Cabeça, que conta com o Johnny Depp no elenco e também a Christina Ricci. A Christina Ricci, no caso, em Wednesday, série da Netflix, ela está fazendo sua segunda colaboração profissional com o Tim Burton. Não a primeira, mas a segunda. Para quem não se lembra, ela é aquela bruxinha do bem lá em Sleepy Hollow. É uma espécie de parceira romântica, né? Ou que tem pretensões românticas com o Crane, o personagem do Johnny Depp. Então aqui é um reencontro entre os dois. Na verdade, a série em si ela marca 2 reencontros. O reencontro de Christina com os Addams e o reencontro dela também com o Tim Burton. Mas enfim, falando de Christina e falando de Burton, eu creio que o Burton em si ele sempre foi próximo da proposta, esteticamente falando, conceitualmente falando. E era um interesse dele, claro, evidente, ele deixou isso público várias vezes, né? Que ele tinha desejo, pretensão de algum dia experimentar alguma coisa com os Addams. E não é à toa, reforça, não é à toa que as pessoas olham para aqueles filmes noventistas e pensam que aquilo ali seria uma produção do Tim Burton. Depois elas vão lá consultar os créditos e descobrem, nossa, não é um filme do Tim Burton, mas parece tanto. Não é por acaso. Os Addams e Burton compartilham de visões, sensos artísticos muito similares. E no caso aqui não os Addams, né, mas o Charles Addams, o criador, o cartunista que criou os Addams. E de certo modo uma das coisas que me agradaram também no primeiro episódio foi o fato de o Tim Burton não se esquecer disso. Há algumas referências aqui aos trabalhos noventistas, naturalmente, mas algumas coisas contextuais, né, conceituais. O texto em si ele não deixa de flertar também com referências muito mais antigas, né, lá do início do século XX, coisas que o Charles Addams escreveu. Um exemplo muito marcante nesse sentido ele é perfeito para o papel, inclusive até a linguagem corporal do personagem, o Luis Guzmán fez muito bem. Ele é um dos destaques do episódio, embora algumas pessoas vão chiar. Nossa, ele está tão diferente, esse é o Gomes mesmo? A questão, meus caros, é que não é o Gomes do Raul Julia. Muito pelo contrário, esse é um Gomes muito mais próximo do conceito original dele, né? Aquele Gomes suave, né? Esteticamente mais bonito dentro dos padrões da sociedade. Não que o Raul Julia era muito bonito, ele não era não. Mas, enfim, o Gomes das antigas ele era mais baixinho, gordinho, roliço e do mesmo modo muito romântico, né? Muito imerso na relação que ele tem com a Mortícia, com uma devoção até maior. Enfim, a representação física do Gomes e, na verdade, também a atuação cênica do Guzmán e o que ele fez com o personagem aqui é muito, muito mais próxima, mais fiel do Gomes original. Então, Wednesday, claramente no primeiro episódio, mostra que o Burton vai usar daquilo que ele sabe, daquilo que ele utilizava nas suas obras clássicas mais old school, da sua filmografia, vai usar referências noventistas porque elas são muito queridas na memória de um público que ainda respira aqueles filmes ou se lembra com muito carinho deles, mas ao mesmo tempo ele não vai deixar de referenciar o pai dos Addams, que é o Charles, né? E isso é algo que me agrada muitíssimo. Os Addams eles têm versões diferentes, encarnações diferentes, mas eles sempre são especiais de algum modo. O que faz deles especiais é esse contraste com a normalidade, independente de qual época estejamos falando. No século XX, vocês podem escolher qualquer década, convenção social, né, ideologias próprias de época, né, um perfil estético, né, o que é considerado feio, bonito, adequado, não polido. São conceitos, são costumes que, quando nós olhamos historicamente a dinâmica da sociedade, é claro que nós vamos encontrar muitas diferenças entre os anos 30, os anos 40, com os anos 70, 80. São
questões que sempre estão mudando, né? Nossa visão do que seria uma sociedade ideal sempre muda com o passar do tempo. Os Adams, eles se encaixam, entre aspas, né, porque é um termo bem escorregadio quando estamos falando deles, né, na verdade é o contrário, eles não se encaixam, mas eles se encaixam em qualquer época, ou seja, no sentido deles poderem ser retratados em qualquer época, mas não se encaixando em nenhuma, independente de qual seja, porque eles sempre vão ser esquisitões, excêntricos, contraventores em qualquer ambiente, em qualquer momento que estejamos falando. E a série da Netflix, é claro que vai ser uma adaptação muito mais conectada, ambientada no nosso tempo, no tempo atual e não em décadas passadas, até porque os Adams, embora eles sejam muito antigos, não necessariamente também. As gerações mais novas tiveram oportunidade de se conectar com eles de uma forma um pouco mais íntima, digamos assim. É claro que houve aquelas animações, né? Animações foram produzidas dos Adams em si, mas para o live action, pessoas de carne e osso, cinema, TV, realmente sendo produzido com pessoas reais, as gerações mais recentes, né, mais novas, elas não tiveram oportunidade de entrar em contato com os Adams, perdão. E o que é triste, né? E de certo modo me agrada muito a ideia de que eles estão tendo essa oportunidade agora através da mais extrema dos esquisitos, né? Da estranha entre os estranhos, daquela que gera estranheza e até assombro por parte daqueles que já são os outcasts, né? Os excluídos, que no caso aqui é a Wednesday. E o fato de gostar da Wednesday, no meu caso, gostar da Wednesday é justamente por isso, porque ela é a mais estranha de todos os estranhos. Eu gosto de coisas estranhas. Mas, enfim. Uma coisa que eu não posso deixar de mencionar para os saudosistas é que, independente da época que a Wednesday vai ser adaptada, vai ser apresentada, uma época não é capaz de subjugá-la, subordiná-la aos padrões. E é aí que reside a graça, é aí que reside a longevidade não apenas da Wednesday, mas também do usado para os Adams. E toda geração, toda época, todos os padrões sociais de uma determinada era, em contrapartida, né, quando uma pessoa comum, adaptada aos padrões dos anos 2010, por exemplo, se uma pessoa olha para os Adams, eles não se encaixam, eles são estranhos. E isso acontece também nos anos 90, vai acontecer em qualquer década que nós encaixarmos os Adams. Não importa. Não importa se a série agrega ao seu arcabouço conceitos modernos, né? Não importa se eles poderiam ter feito uma série dos Adams à moda antiga. Stranger Things é adaptada nos anos 80, por que não fazem isso com os Adams também? Por que não se aproxima historicamente também de um contexto dos anos 90? Ou sei lá, né, mais antigo ainda, mais próximo, por exemplo, da série Preto e Branco. Porque não é necessário. Os Adams, eles não se encaixavam em nenhum desses contextos, eles eram estranhos, esquisitões em todos esses contextos. E eles sempre vão ser. Se quiserem adaptar os Adams novamente lá em 2060, eles vão continuar sendo estranhos, antiquados, e aí reside a graça e também a longevidade deles. O Charles Adams era mortal, mas os seus Adams, os seus personagens são imortais, porque o seu senso antiquado ele se aplica em qualquer contexto histórico que existiu ou possa existir. É possível adaptar os Adams em contextos históricos, inclusive anteriores ao do Charles Adams. Se algum dia alguém quiser fazer isso, né? Os detentores dos direitos autorais. Não interessa. Não interessa se nós estamos na época das redes sociais, né? Que inclusive é um tema que é abordado no episódio em questão. Não importa, né? É o Wednesday. São os Adams, só que em um momento mais atual. Na década de 90, tudo o que era moda, o que era costume, o que era cool lá nos anos 90, tudo aquilo era odioso para a Wednesday. Boring, bem entediante. Hoje, como nós estamos em uma era completamente diferente, né? Se passou muito tempo e o mundo literalmente mudou,
nos mais mínimos aspectos. Hoje a Wednesday olha para os anos 90, por exemplo, com, né, um olhar não tão pesado, né, não tão inquisidor assim, porque os anos 90 agora são antiquados para os momentos, né, a época que a gente vive. E isso também revela, de certo modo, uma necessidade, né, das coisas continuarem, né, da fila andar, de nós deixarmos um pouco o saudosismo de lado, porque o que é relevante, o que é atual no momento, é o ponto, de fato, onde os Addams podem entrar e fazer suas ironias, seu sarcasmo, né? Aplicar de fato o seu humor negro. É aquilo que está na epiderme, é aquilo que para nós é atual e caro nesse momento. Não aquilo que ficou na década de 90 com os filmes com a Christina Ricci, com a Angélica Houston, né, o Raul e o Christopher Lloyd, aquela galera, né? Aquilo, né, o passado já não é tão mais alvo de provocação, né, de ironia, sarcasmo por parte da Wednesday. É o aqui, é o agora. E é isso que torna os Addams de fato, e a Wednesday mais especificamente, divertida. Porque ela não se aplica, ela não se subjuga, não se subordina a essas coisas. Então o presente é importante para uma personagem como ela, assim como para os Addams, porque curtir, se relacionar, ter um bom momento com os Addams também só é possível para aqueles que estão vivendo questões dinâmicas muito próprias da sua geração. A estranheza ocorre sempre no contato entre o que é excêntrico, o que é diferente, e o que é considerado, entre aspas, normal. E o nosso momento histórico é outro, é diferente. E na verdade eu fico satisfeito que gerações mais novas realmente estão tendo essa oportunidade. Oportunidade de entrar de novo em contato com os Addams, mais especificamente com a Wednesday, coisa que eles não tinham tido oportunidade de fazer em live action. É uma coisa grande para TV e cinema. É fato que houve as animações, mas animações, de certo modo, não atingem todos os públicos, né? Normalmente, por uma questão de preconceito, os adultos não assistem muito a animações. E agora, que está disponível numa plataforma de streaming acessível, né, se comparada a outras mais caras, digamos assim, né? A Netflix é bem mais barata do que serviços de assinatura que tem por aí. De certo modo, o Wednesday vai estar um pouco mais próxima também do público adolescente, jovem adulto e um pouco mais velho, né? Isso é bom, isso é bom. Os Addams mereciam uma coisa assim. Eu penso que eles mereciam mais, né, no todo, né, toda a família, todos os personagens mereciam esse tipo de tratamento, mas como eu gosto muito da Wednesday, e acho que a Wednesday é um extremo dentro da esquisitice que é própria da família, não é uma decisão também conceitual das mais ruins. Querendo ou não, ela puxa os outros personagens para próxima dela. E ela é um extremo que indica também esquisitices, bizarrices dos demais, né? Mesmo que de maneira um pouco mais sensível, mais intensa, digamos assim. Enfim, a Wednesday é um ponto de partida interessante, né? Porque ela carrega o espírito dos Addams, ela é bem impactante. Ou não, o Gomes, a Mortícia, o Pugsley, né, o Finn, a gente já viu, não, a Mãozinha. Finn é o Mãozinho. Eles já estão presentes aqui, né, eles estão sendo apresentados. A gente viu o Lurch um pouquinho, eles não vão estar muito presentes, mas, querendo ou não, eles aparecem aqui e acolá. Vamos lá, para um outro assunto que eu queria abordar também nesse momento. É sobre o Tim Burton. É natural que o nome dele seja muito reconhecido, pesado, e as pessoas, quando pensam em uma série Wednesday dirigida pelo Tim Burton, tendem a colocar sobre ele todos os créditos, todas as críticas, todos os créditos. Não é bem assim que a banda toca não, meus caros. Eu acho que o público é muito mal acostumado em relação a procurar saber, sabe, quem está realmente por trás das coisas que eles estão assistindo. O público em geral não se pergunta muito quem escreve, quem produz, é ideia de quem, é conceito de quem.
Tim Burton é um nome forte, foi escalado como o diretor e é quem de fato está dirigindo. Ele também atua aqui como produtor, mas tem muito mais gente trabalhando, inclusive gente que criou o conceito da série como um todo. E dar crédito para as pessoas corretas também é ideal, no sentido de que quando houver críticas, né, positivas ou negativas, delas serem feitas também visando a equipe. Essa série não é do Tim Burton, ela é dirigida pelo Tim Burton, que sempre, como falei anteriormente, sempre esperava uma oportunidade para fazer algo assim, porque ele se encaixa na proposta. É algo muito próximo também da visão artística dele. Mas a série não é dele, ele dirige e produz. É claro que aqui na fotografia nós já vemos sinais muito claros, né, do senso estético dele. E o que é interessante também, né, notar é que nós temos aqui um Burton tardio. Não é o Burton old school. Algumas pessoas tenderão a dizer que o Burton está voltando à forma antiga, à boa forma dele. Não é bem por aí não, eu não vejo isso. É claro que eu assisti apenas um episódio, é um pouco cedo para julgar, mas o que eu estou vendo aqui não é um retorno às origens e às raízes góticas, puramente góticas, do Tim Burton. Na verdade, o que o primeiro episódio de Wednesday deixou bastante claro é que nós temos aqui um híbrido entre os Burtons. O Burton mais preto e branco, mais a cara da Wednesday, né, das suas predileções cinzas, da forma como ela enxerga o mundo, que se veste e tudo mais, mas também um Burton mais colorido, né, de filmes mais coloridos, né, como vemos nas suas adaptações de Alice, da Fábrica de Chocolates, um Burton mais tardio, que brinca mais, mexe mais, trabalha mais com cores. Nós temos um híbrido disso aqui. E eu acho que a cena, o encontro da Wednesday com a sua colega de quarto na Nevermore Academy, depois dela ser expulsa do colégio público que ela frequentava, porque tinham os moleques, né, fazendo bullying com o Pugsley e só a Wednesday, como você sabe, né, só é o Wednesday que pode maltratá-lo, ninguém mais, ora. Depois que ela solta aquelas piranhas na piscina, e inclusive algumas delas, né, comem as bolas do bully, os Addams são forçados a mandar a Wednesday para esse lugar chamado Nevermore Academy, que, como eu falei, né, uma referência muito clara ao Edgar Allan Poe, que é uma espécie de escola para pessoas especiais, né, diferentes, né, os desgarrados, os outcasts, os excluídos. Escolham um termo que for mais compatível com o olhar de vocês, mas qualquer um se encaixa. Enfim, ela acabou sendo forçada a ir para lá, né, porque as questões que envolviam o incidente eram questões também de ordem judicial. Inclusive, né, o que é bem cômico, a Wednesday também está sendo forçada a passar por sessões clínicas, psicológicas. Ela está frequentando uma terapeuta, uma psicóloga. Não deu muito certo no primeiro episódio, não. Como era previsível e esperado, né? Vamos ver se isso vai ter mais desdobramentos. Mas, enfim, ela acabou indo para essa escola. E nessa escola ela encontra a parceira de quarto dela. A relação entre as duas está ainda muito no início, né? Os indicadores iniciais são claramente, né, de um contato entre dois mundos opostos, porque a Wednesday é sempre cinza e a menina, a pequena lobisomem que não consegue se transformar, é toda coloridinha, né? Ela encontra o quarto da menina todo colorido, né? Todo arco-íris, tem todas as cores possíveis naquele lugar. E tem uma cena muito marcante, emblemática, que é quando a Wednesday ela pinta, ela descolore, na verdade ela descolore, né? Ela não pinta. Cor, em termos de cor, o negro, né? O preto não é cor, é ausência de cor. A Wednesday ela descolore completamente a metade do quarto. De um lado estão as cores, a modernidade, né? Uma típica teen, né? Adolescente da época atual, e do outro lado a Wednesday, que também é adolescente, mas só com, né, o negro, o branco, os
a máquina de escrever que ela utiliza para fazer redação ainda, né? Vitrola para escutar vinil, coisas assim, né? Coisas antigas, o apego que ela tem ao clássico, ao passado, né? Ao já tecnologicamente obsoleto, digamos assim. E ali nós temos o contraste não apenas dessa divisão, dessa diferença entre duas personagens, mas fotograficamente falando, aquilo eu vejo que será, pelo menos eu percebi isso no primeiro episódio, aquilo será também a coordenada do Tim Burton para a série como um todo. De um lado as cores, de um outro o gótico. Ele pisou no gótico, ele trabalhou, investiu muito tempo criativo no gótico, mas ele também mexeu com coisas coloridas mais quentes. E fotograficamente, artisticamente, eu penso que o Tim Burton vai trabalhar com os dois mundos. Foi o que o primeiro episódio, de modo em geral, deixou em mim, em termos de percepção. É uma obra híbrida de dois Burtons, o gótico e o mais próximo das cores, mais próximo do calor, em termos de paleta, né, digamos assim. O Wednesday é isso. E eu não vejo isso mudando nos episódios seguintes, nos 7 seguintes, dificilmente. Mas ele está tendo ajuda, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar, e retomando aquilo que eu falei, que o Tim Burton não está fazendo isso tudo sozinho, é que tem dois caras, inclusive caras que trabalharam várias e várias vezes juntos. Eu estou falando do Alfred Gough e do Miles Millar. Em TV, eles ficaram conhecidos por causa da série Smallville, aquela mesmo, do Clark Kent, adolescente, da Lana. Quem aí, né, cresceu nos anos 2000, no início dos anos 2000, né, da primeira década, deve se lembrar bastante dessa série, porque ela marcou a época, né? É uma adaptação de TV do Superman que marcou uma geração. Eu nunca gostei de Smallville, não sou fã daquela série, mas é impossível não reconhecer o quanto ela foi importante para aquela idade. Eu não sou alguém que viu algum episódio aqui e acolá. No geral, eu não gostei muito de Smallville, mas é porque eu não sou fã do Clark Kent, eu não sou fã do Superman. Dentro da DC, ele está longe de ser uma das minhas figuras favoritas, nunca foi. Eu não gosto do Clark. Eu gosto de alguns vilões do Clark, né, do Superman, mas não gosto do Clark em si. Então, Smallville não é uma série muito querida, marcante para o meu coração, mas eu me lembro perfeitamente como ela impactou toda uma geração, né? Ela é importante, de fato ela é importante para a história da TV, história também das adaptações, né, de heróis e vilões para a TV, no caso mais especificamente da DC. Foi ali que o Alfred Gough e o Miles Millar, foi ali que eles ficaram um pouco mais conhecidos. Mas eles também tiveram trabalhos conjuntos, participações em filmes previamente, né? Showtime, Lethal Weapon 4, né? Máquina Mortífera 4, Spider-Man 2, enfim. Eles trabalham há muito tempo juntos. E aqui, eles são os criadores da série. Eles estão trabalhando para a TV, de maneira muito pontual. Então, criativamente falando, não é o Burton sozinho, embora ele tenha alguma participação, obviamente, né? Ele é quem está dirigindo, é ele que manipula, condiciona a lente, ele também é o produtor, a série tem a cara estética dele. Mas não é só ele. Uma outra pessoa também importante é a Carmen Pepeleia. A Carmen, vocês talvez não devem ter ouvido falar sobre ela, inclusive eu não tinha ouvido falar também, tive que fazer alguma pesquisa para descobrir quem que se trata da Carmen, né? Mas eu descobri que antes de trabalhar aqui com a produção, ela inclusive está muito, né, diretamente ligada à produção, ela tinha trabalhado como gerente de produção em Wonder Woman, né, a Mulher Maravilha. É um bom filme, né? Dentro daqueles que a DC apresentou na última década, é um dos menos ruinzinhos. E ela trabalhou como gerente de produção naquele filme. Aqui ela também está trabalhando junto com o Tim Burton na produção. Tem vários e vários produtores nessa série. Se vocês pararem um momento para pesquisar, né, voltar ao background dessas pessoas, puxar aí a ficha e tentar perceber um pouquinho
como eles se movimentaram na carreira, vocês vão perceber que tem coisas que não são puramente, né, da autoria, né, da responsabilidade do Tim Burton, mas também de outras pessoas. Eu acho que isso é importante, meus caros, dividir crédito, né? O Tim Burton é um nome pesado, obviamente é, mas a série não é um bebê dele, é um bebê também dele, né, mas de outras pessoas. Eu creio que, criativamente falando, em termos de visão, a série é mais do Alfred Gough e do Miles Miller do que do Burton. Embora, esteticamente falando, né, e como a lente, né, trabalha, claro, ele é o diretor, aí sim, tem uma pegada muito mais próxima, né, do que nós estamos acostumados em décadas assistindo a filmografia do Tim Burton. Então, decisões criativas, né, texto, dividam, tá? Dividam o ônus e o bônus, aquilo que vocês gostarem ou não gostarem do que estarão vendo aqui. Quando o assunto é Tim Burton, o que me agrada não é apenas o estético, mas também o sonoro. Porque o Tim Burton, como vocês também devem saber, ele sempre trabalhou com um músico de confiança. Todo santo filme maravilhoso, clássico, né, inesquecível do Tim Burton, as maravilhas góticas que ele produziu, todos esses filmes sempre tiveram auxílio, o trabalho de um cara muito importante que o Burton nunca larga a mão. Esse cara é o Danny Elfman. Ele é um musicista maravilhoso, trabalhando com o Burton e também sem o Burton, né, musicalizando obras do Burton e outras obras de outros diretores. O Danny, no tom adequadas do primeiro episódio, é justamente a música dele. Notem como as orquestrações têm um refino clássico, né, uma estética bem antiga, e como não apenas orquestrações, mas como ele sobrepõe, né, ele dá um acento forte no som do cravo. Cravo esse que combina perfeitamente com a família Addams. Os Addams precisam de cravo, precisam disso marcante, acentuado em sua música, na musicalização dos seus cenários. E está aqui, está perfeitamente aqui. O Danny Elfman, ele é muito inteligente, é um músico muito criativo, muito inteligente, e se a música dele não estivesse presente nos filmes do Tim Burton, eu falo sem o menor receio, eles seriam muito mais empobrecidos. Mas muito, muito empobrecidos. É parte fundamental do Burton, daquilo que ele fez de melhor como diretor, as suas imagens serem acompanhadas por uma música adequada, por alguém que o entende, né, por alguém que consegue criar conceitos quase perfeitos para aquilo que o diretor, né, cria visualmente. E esse cara é o Danny Elfman. Eu prefiro o Danny Elfman como músico, ele tem mais estima para mim, profissionalmente falando, o Tim Burton como o diretor, né? O Elfman para mim é mais importante, ele é mais notório no campo da música do que o Tim Burton no campo da direção. É algo pesado de falar? Mas diretores normalmente têm mais reconhecimento do que músicos, né? Do que pessoas que trabalham em trilhas sonoras. O Elfman para mim ele é muito mais memorável do que o Burton como diretor, né? O Elfman é mais memorável como musicista do que o Burton como diretor. Você está falando mal do Burton, está diminuindo o Burton. Não estou. O Burton, eu gosto muito do Burton. Gosto de Beetlejuice, eu adoro Beetlejuice. Edward Scissorhands, Sleepy Hollow, Vincent, enfim, eu adoro os filmes do Burton. Eu cresci assistindo o Burton. Mas eu entendo que, em termos diretivos, e não necessariamente estéticos, há muitos outros diretores de mão cheia bem melhores que o Burton. O Burton, para mim, ele traz algo que é fundamental, exemplar, riquíssimo, que é justamente no campo fotográfico e estético, né, na estética dos filmes dele. Ele aprendeu também, né, observando mestres do passado. E o Burton não foi o primeiro diretor que me fez compreender, sentir, né, na epiderme, ficar muito tocado nos 5 sentidos por aquilo que eu via fotograficamente em películas. Eu aprendi sobre isso, passei a apreciar isso muito antes de conhecer o Burton.
embora o Burton tenha sido muito importante nesse processo. Mas eu também assisti, né, bem cedo na vida, filmes do Mario Bava, do Dario Argento, diretores italianos. Então, desde cedo eu aprendi que fotografia, né, direção artística, trabalhar com cores, né, criar texto não verbal, mas também visual, comunicar com imagens, é algo muito importante. O Burton foi alguém que colocou um tijolinho a mais para mim, na minha trajetória de experiência com cinema e TV. Alguém que enriqueceu mais a minha experiência, me deu mais possibilidades, aumentou um pouco mais o meu repertório, né? Ele foi marcante, fundamental, principalmente no que diz respeito à retratação de ambientes góticos. A retratação de coisas literárias, de conceitos literários, de trabalhos de pessoas que eu lia. Ele fez essa transposição, essa adaptação perfeita para o cinema e TV. Eu não estou diminuindo o Burton. Só que há uma imensidão, né, uma quantidade imensa de diretores que eu considero melhores que o Burton. Mas quando eu penso em Danny Elfman, eu penso no Elfman junto com os melhores instrumentistas, musicistas, dos mais criativos que eu já encontrei em cinema e TV. Ele é maravilhoso. Ele compõe bem, ele escreve bem, musicaliza muito bem. E um dos prazeres de assistir, no caso, o primeiro episódio de Wednesday, Wednesday's Child is Full of Woe, é o Danny Elfman. Maravilhoso, maravilhoso aqui. Tinha mencionado, né, o Luis Guzmán, a Jenna Ortega, claro, falando do elenco, mas tem outros nomes bem interessantes aqui, né, como o da Christina Ricci, que também mencionei, que aqui faz um papel completamente diferente, né, do que ela fez, claro, obviamente, né, ela não tem mais idade para interpretar a Wednesday. Aqui ela faz uma personagem bem mais good vibes, digamos assim, né, que é a Marilyn Thornhill, uma professora que lida aparentemente com botânica. Tem uma cena, né, onde ela dá as boas-vindas para a Wednesday com uma Black Dahlia, uma dália negra. E tem uma outra onde ela está alimentando, né, plantas carnívoras com minhocas. Tenso, bizarro. Mas enfim, ela está aqui. Catherine Zeta-Jones pode entregar, porque ela está substituindo, pelo menos na memória mais recente, né, o que a Angélica Houston fez nos anos 90. Substituir a Angélica é uma tarefa de Catherine Zeta-Jones, porque faz muito tempo também que eu não vejo um trabalho sólido da Catherine. Enfim, eu não tenho grandes expectativas para a Mortícia, e eu acho até bom que o trabalho não tenha um enfoque muito em cima da personagem. Mas, querendo ou não, o que a Catherine Zeta-Jones entregou no primeiro episódio é ok. É ok, não é maravilhoso, não é espetacular, até porque o acento não está neles, né? O acento é todo na Wednesday, é uma série da Wednesday. Mas aqui nós já vemos que o conflito entre mãe e filha, na verdade o conflito entre Wednesday e os pais, né, o Gomes e a Mortícia, vai ter um papel importante aqui. Há um nível de sentimentalismo, embora essa palavra seja estranha para Wednesday, mas enfim, existe um conflito, né, uma tensão no ar, principalmente no que diz respeito ao fato da Wednesday sempre acreditar que os pais querem transformá-la em uma cópia de si mesmos. Ela se sente oprimida, perseguida e, obviamente, sendo Wednesday, é próprio da personagem, né? Ela vê os pais como carrascos. E há um destempero natural para os Addams, tá, meus caros? Para os Addams. Entendam que tudo que eu disser nesses podcasts, eu estou dizendo como referência aos Addams, tá? Não às pessoas, entre aspas, normais. Há um destempero entre as duas, um claro movimento de agressividade da Wednesday para com a mãe, e o que é até interessante, porque poucas pessoas, de fato, podem machucar os Addams, né? Dizer palavras a eles que são, de fato, difíceis, dolorosas, que criam realmente feridas muito profundas. A Wednesday é a personagem entre os Addams que é capaz de fazer essas coisas. A Wednesday é aquela que diz coisas que podem de fato machucar um Addams. E machucar a Mortícia é a coisa que ela faz nesse episódio.
E como Adams, né, há um sentimento ambíguo por parte da Mortícia, né? Ela está triste, machucou, feriu o coração, mas ao mesmo tempo orgulhosa, porque quando a Wednesday diz que não tem coração, né, é claro, isso é motivo de orgulho para uma mãe da família Adams. Enfim, há uma tensão clara entre elas, mas pelo andar do roteiro, pela direção conceitual que o Goog, o Miller e o Burton escolheram, aparentemente a proximidade, a distância entre, na verdade a distância, né, entre Wednesday e Mortícia vai ser reduzida com o tempo. Definitivamente vai ser reduzida com o tempo. Porque a Wednesday está tendo visões. Ela tem visões sobre coisas que aconteceram, coisas que estão para acontecer, né? Ela é afetada por tais visões. E essa tradição mediúnica está na família Adams, né? Vocês devem se lembrar há muito tempo. A Mortícia é parte, né, uma figura importante nesse sentido conceitual, né, nessa questão da mediunidade, mas também a vovó tinha características assim. O que nós não tínhamos visto ainda era esse elemento fazendo parte da personagem Wednesday. Mas aqui ela está sim tendo essas visões estranhas, embora ela tenha evitado falar sobre isso. Ela de fato tem propriedades mediúnicas. E isso é um conceito que fatalmente, previsivelmente, vai acabar aproximando ela da mãe dela, mas sempre mantendo aquela postura, né, de passivo-agressivo típico do personagem, né? É algo esperado, mas é um ponto de proximidade. Então eu imagino que eles vão trabalhar isso em algum momento, vai fazer parte, né, do arcabouço da série. É querer se separar, é querer não pertencer, mesmo não querendo pertencer ao que é externo. A Wednesday tem isso, né? É esquisita para os esquisitos, esquisita para os normais. Bingo, ótimo, maravilhoso. Na cabeça dela isso é o ó, né? É o inferno na Terra, o inferno paraíso dela. Mas querendo ou não, ela tem o sangue Adams em si, né? Ela tem a tradição, ela tem os genes, ela foi educada naquele contexto. Então, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista genético-fisiológico, do ponto de vista social, cultural, ela é uma Adams. Por mais que ela tente se afastar deles, ela é uma Adams e sempre será, né? Uma Adams do jeito dela, extrema como ela, diferente como ela, mas uma Adams. Cortar completamente o que os une é uma tarefa impossível para o Wednesday ou qualquer outro Adams, né? Então vai existir distanciamentos, conflitos, tensões, mas eu vejo, né, antecipo um movimento de aproximação neste campo, digamos, mediúnico, né, sensitivo, das previsões que dizem respeito à personagem. Em algum momento aqui isso vai ser apresentado a nós. Em relação ao elenco, eu esqueci de mencionar a Gwendoline Christie, que aqui é a diretora, Larissa Welms, que foi colega da Mortícia, colega de quarto da Mortícia, na época que ela frequentou a escola. E assim como a Wednesday agora tem uma colega de quarto completamente diferente, toda colorida, uma lobisomem no quarto dela, a Gwendoline Christie é uma diretora que veste branco, né? Tem um perfil estético assim bem diferente, não apenas da Mortícia e da Wednesday, que vestem preto, né? Mas também da escola como um todo. Ela é uma esquisitona dentro da escola, mas de temperamento bem calmo, né, pacífico, está sempre tentando vigiar a Wednesday, é um pouco ingênua, ou aparenta ser, né, finge ser. Eu não confio na personagem, eu não confio em absolutamente ninguém dentro de uma história dos Adams. Isso não é algo inteligente para se fazer. Para aqueles que não estão acostumados, não confiem em ninguém. Inclusive, não tirem conclusões muito antecipadas em relação aos personagens, né? É algo passível de desconfiança, todos eles. Mas enfim, é uma personagem bem contrastante, né? Bem distante, bem inversa ao que se espera de uma academia para os excluídos, né? Um lugar para o qual os Adams seriam levados. Uma das minhas aflições, uma das coisas que eu temo realmente aqui,
é que a Nevermore Academy seja conduzida, né, dentro dos moldes, dos padrões de alguma coisa que encontramos, como por exemplo em Hogwarts, lá na obra de Harry Potter. É algo que não apareceu, ainda não ficou evidente no primeiro episódio, embora nós já tenhamos encontrado, né, a apresentação de algumas facções, grupos, né, as panelinhas que existem dentro das escolas, né, como por exemplo aqui são os Fangs, os vampiros, os Wolves, os lobisomens, os Scales, né, as Scales no caso, né, que seriam as sereias. Há facções, há pequenos grupos, há pequenas panelinhas, de fato. Mas aqui pelo menos parece que a questão é mais étnica, né, é mais voltada para a espécie e não tanto assim por questões sociais ou ideológicas, como é lá em Hogwarts, né? Onde os riquinhos ficam com os riquinhos, né? Ou pessoas que têm valores, visões de mundo X ficam com X, os Y com os Y, enfim. Aqui não é tão trabalhado, profundo, refinado ainda não. Pelo menos no primeiro episódio isso não foi muito tocado, né? Eu espero também que não fique, porque eu espero de fato que Nevermore Academy não seja nada em um lugar como Hogwarts seria muito estranho. Ou seria muito interessante no sentido de ela colocar fogo no lugar inteiro. Quebrar todas as regras. É um lugar muito regrado, é um lugar muito certinho. Hogwarts é um lugar meio bizarro, porque embora a autora, né, a Rowling, ela conduza a escola para ser um lugar de excluídos também, né, já que os bruxos também não são bem vistos pelos trouxas, pelo menos os trouxas que os conhecem, né, que têm conhecimento deles, inclusive apagam a memória dos trouxas e tal. Vocês sabem lá da obra de Harry Potter, não vou entrar em pormenores. Ainda assim, a estrutura de organização, hierarquia, divisão de casas em Hogwarts ainda é um modelo bem tradicional, né? É uma coisa bem quadradinha, bem esperada de uma obra com pitadas bem mais conservadoras. É um modelo de organização ordenado de fato, né? É uma ordenação muito visível. Em um lugar como Nevermore Academy eu espero um pouco mais de caos. E se não for caos, pelo menos algo que desafie a norma, a ordem, a hierarquia, ou que exista modelos de organização e hierarquias diferentes. É um lugar para um Adams, se é, eu espero que seja algo mais voltado para o caos e não tanto para a ordenação, ou uma ordenação caótica, né? Não tão quadradinho assim. Vampiros com vampiros, lobisomens com lobisomens, sereias, parece o quê? Normal demais, né? Tudo junto, um pouco misturado, algo mais desafiador, né? Algo não muito normativo. Seria esse acento, essa direção que eu daria para um lugar como Nevermore Academy. Por enquanto, o acento é claro, está sendo mais na Wednesday e em outras situações do episódio, e não foi tanto assim na parte política organizacional da escola. Eu entendo isso, né? Eu ainda verei os outros episódios, mas por hora me parece que está muito quadradinho, né? E nesse sentido me lembra um pouco Hogwarts. É claro que as propostas são diferentes, aqui não tem magia, aqui tem apenas os excluídos, os diferentes, os monstrinhos, né? Ou as pessoas que são tão diferentes que são consideradas pelos normais monstros, o que nesse sentido, né, é um lugar adequado para um Adams. Tem isso, mas ainda é muito quadrado. Eu quero algo mais. A ideia de juntar vampiros, lobisomens e sereias em grupos, de ter tais distinções, é algo didático, é algo bem conceitos, mas na maneira, no dia a dia, quebrar barreiras, né, quebrar convenções seria interessante, né? Se eles se juntarem em grupinhos muito fechados, eu vou achar isso muito estranho, né? O Fangs e o Wolves, né? Grifinória e Sonserina, coisas muito distintas que não se misturam muito. Claro, salvo algumas exceções, né? Gente que toma Grifinória, mas que se dá bem, conversa, dialoga, trabalha junto como uma criança de Grifinória.
né, alguém, sei lá, da Lufa-Lufa, enfim. Transições. Né? Transições eu acho que elas têm que ser mais frequentes. Não pode ser algo muito quadradinho, não. Espero que não seja, tá? Porque a mediunidade não é algo novo para os Addams, mas essa coisa de escolinha, né, de ambiente escolar é uma proposta que a série aqui em questão está trazendo. O Pugsley, a Wednesday já foram para a escola, conviveram em ambientes assim? Sim, mas aqui o acento é nisso. O ambiente central mais recorrente será esse lugar. E eu espero que ele não seja tão ordenado, né, não tão conservador, como Hogwarts o é lá na obra da J.K. Rowling. No caso, a minha ansiedade, né, a minha aflição inicial caminha mais nesse sentido. Por favor, Burton, Goog e Miller, não me desapontem nesse sentido. Espero não ser desapontado até chegar lá no 8º episódio. Menções, homenagens, várias, né? Ophelia Hall é o nome da partição, né, do local onde a Wednesday fica hospedada. O quarto dela fica em Ophelia Hall. Ophelia Frump foi a irmã da Mortícia, né? Irmã falecida da Mortícia. A Edgar Allan Poe, várias obras estão sendo homenageadas aqui. Não apenas os próprios Addams, mas também outras obras populares, né, do cinema e TV. Uma referência que eu consegui captar, que eu percebi perfeitamente, foi lá do mochileiro, né, do início do episódio. Aquele que foi completamente esquartejado pelo monstro numa mata próxima da Nevermore Academy. Ele estava trajado, vestido como o Jack de An American Werewolf in London. E não à toa ele foi estraçalhado, né, por uma criatura que lembra um pouco um lobisomem. Embora fisicamente a gente não pode, pelo menos eu sou incapaz de dizer que aquilo é realmente um lobisomem. Eu ainda não vi, né, outras imagens, né, do que seria uma transformação plena, total de um lobisomem na série, mas o rosto da criatura no final do episódio me lembrou muito o Beetlejuice. Vocês se lembram que no filme do Beetlejuice, lá no final, ele se transforma em uma serpente, depois ele ele começa a tomar outras formas, né? Ele continua com o corpo ofídeo, mas depois ele fica com uma cabeça um pouco redonda e com uns olhos esbugalhados, né? Com os dentes afiados. Aquela velhinha lá da caminhonete que deu carona pro mochileiro, inclusive, tinha uns olhos esbugalhados, né? Eu notei isso aí. Mas enfim, pode ser apenas uma distração. Uma distração que eles estejam usando para desviar o foco e a suspeita de um outro personagem, talvez. Não é impossível. Mas enfim, o monstro ele tem olhos esbugalhados, dentes afiados, né? Ele tem um corpo muito grande que lembra um lupino, mas o rosto dele lembra muito o rosto do Beetlejuice. É claro que o Tim Burton fez isso propositalmente. É uma referência a Beetlejuice. Então estão vendo? Beetlejuice, An American Werewolf in London, referência à própria obra do Charles Addams ao adaptar o Gomes mais próximo do original, referência ao Ophelia Frump. Tem muitas coisas sendo referenciadas aqui. Inclusive homenagens usando, né, elementos da realidade, não da fantasia, não da ficção. Como, por exemplo, a placa do carro dos Addams. Quando a Mortícia, o Gomes, o Pugsley e o Lurch, eles estão levando a Wednesday para a escola, aparece o emplacamento do carro. E aquele registro ali é um registro típico, né, a numeração de New Jersey. New Jersey é a terra natal, foi a terra natal, né, do Charles Addams. Ele nasceu em Westfield, uma cidade chamada Westfield, lá em New Jersey. Enfim, tem muitas referências aqui, muitas referências. Mas vamos para alguns elogios. O Thing né, o Mãozinha, é um dos bons elogios, né, porque Adam sem um acento no Thing, ou eu diria, no caso, principalmente, é um tipo de relação que a Wednesday
estabelece com o outro Adams, seria... faltaria alguma coisa. E ela está sozinha na escola, né? Mas não mais, porque o Gomes deixou o Thing de olho nela, cuidando dela. Embora ela acredite que os pais apenas querem espioná-la e controlar a sua vida. Mas o Thing está lá. E o fato de ter um outro Adams leva a Wednesday a ter um tipo de relação um pouco mais próxima, mais íntima, embora seja dentro daqueles padrões comuns do comportamento dela. Que é um comportamento de alfa, ela é sempre dominante, ela se opõe o tempo inteiro e domina. Ela é alfa, né? Então, um tipo de relação de opressão, por exemplo, que ela estabelece com o Pugsley, e que só ela pode estabelecer com o Pugsley, porque ela gosta do irmão, né? Desse jeito. Só eu bato, só eu torturo. Só eu. Isso pode se reproduzir de outras formas, do mesmo modo, mas também de outras formas, com um Adams por perto. E o Thing cumpre esse papel. Porque o Thing, ao mesmo tempo, ele é um cuidador, né? De certo modo ele vai ser uma babá, alguém que vai ficar próximo ao Wednesday, mas ao mesmo tempo ele é uma mão, ele é uma ferramenta, é algo que pode auxiliá-la a muitas coisas, inclusive a tocar música, que foi o que aconteceu, por exemplo, aqui no episódio, quando ela estava tocando lá, né? A Jenna Ortega estava tocando o cello. Inclusive, meus caros, a Jenna Ortega aprendeu a tocar cello para a série, ela estudou, tá? De fato, é ela mesma que está tocando ali. E a música foi perfeita, né? A escolha perfeita para a personagem, Paint in Black, do The Rolling Stones. Eu também sempre fui um cara mais dos Stones do que dos Beatles. Gosto de ambos, mas Paint in Black é uma das minhas músicas favoritas dos Stones, se não for a minha mais favorita. E o meu espírito é mais cinza, mais próximo dos Stones do que dos Beatles. E eu acho que no caso da Wednesday também seria, né, este o caso. Paint in Black é uma música perfeita para personagem. E ver a Jenna Ortega trabalhando, né, tocando o instrumento é uma cena muito marcante. E ali estava o Thing, né? Enquanto ela tocava, ele folheava, né, mostrava a partitura para ela. Ele é um instrumento, uma ferramenta de auxílio, mas também um personagem oprimido, um vassalo, um lacaio da Wednesday. Ela é alfa, ela sempre tem alguém assim, para dominar, para manipular, para coagir. A Wednesday ela tem essa abordagem, né? O método dela é a tortura ou a coerção. Ela impõe o seu desejo, e normalmente de maneira truculenta e sombria, embora a aura da obra, como sempre, fique leve, mas sempre humorada, né? Afinal, o Charles Addams ele não fez uma obra de horror, ele fez uma obra sombria, mórbida. E morbidez é de fato, né, o que nós mais acompanhamos na personagem, de maneira em geral. E o coitado, né, o alvo, o prisioneiro, o maltratado da história, a própria característica, né, física dele, né, uma mão completamente costurada, uma parte de um corpo que sabe-se lá o restante onde está, né? A Wednesday até brinca, é um dos grandes mistérios da família Addams. O Thing, coitado, ele é a presa mais fácil, né? Ele é a escolha mais fácil nesse sentido de auxílio da Wednesday nas incursões, nas aventuras que ela tem à sua frente. A série, obviamente, vai entrar por uma vereda de mistério, de investigação, aproximando a personagem, de fato, de uma noção de detetive, né, de uma mini Sherlock Holmes, versão feminina Dark das Trevas, é o que tudo indica, né? E o Thing é uma excelente ferramenta. Mas ele também é importante naquilo que eu mencionei, de estabelecer um vínculo emocional, um modus operandi de tratamento de relação entre dois Addams. Já não basta aqui, né, a Wednesday não estar muito próxima de personagens comuns. Eu acho isso um perigo também, tá? Como se trata de um ambiente escolar com muitas pessoas diferentes, né, dos excluídos, né, dos monstrinhos, eu temo que a obra possa perder tônus, porque um Addams é forte, um Addams sempre se torna mais forte em contraposição aos normais. É uma coisa que eu acho que eu já disse aqui, né? Isso já é um risco, tá? Já é um risco para a série,
E é um risco, inclusive, para perder o tônus, o que de fato torna os Addams realmente engraçados, que faz com que eles de fato sobressaiam. Manter um Addams distante de um outro Addams por muito tempo talvez seja algo problemático nesse sentido. E o Thing, aqui, a presença dele pode ajudar a atenuar um pouco, né, essa distância, essa saudade que talvez nós sintamos em relação aos outros Addams, e ao Wednesday nem tanto. A Wednesday não vai sentir saudade de ninguém. Né? Mas pelo menos a nossa saudade é saciada um pouco com a presença do Thing aqui, com sua utilidade mecânica, mas também no campo afetivo. Para variar, né, nada surpreendente, os Addams, qualquer obra da família Addams tem uma capacidade de crítica pontual na cara impressionante. Sempre foi assim. Em qualquer década que a gente esteja lendo os Addams, vai haver algum tipo de crítica, né, alguma alfinetada. E aqui houve várias, né? As mais interessantes para mim foi uma logo no começo, quando a Wednesday estava falando sobre o modelo escolar, né? O tipo de cultura, estrutura escolar, modelo de educação, quando ela menciona: não sei de quem foi a ideia de colocar um monte de crianças em escolas carentes, né, e com professores desencantados com a vida, né? Mas eu adoro o sadismo. A Wednesday, ela de fato é sádica, né? Mas muitas das crueldades que ela diz, ela fala de maneira transparente, na cara, sem papas na língua, sem censura, e isso machuca, obviamente. Ela não tem censura. Mas muitas das coisas que ela fala não são barbaridades apenas, né, para saciar uma barbaridade. Não é uma coisa apenas dita por dizer, dita apenas para machucar. Aquelas verdades que doem, aquelas verdades que incomodam e que alguém precisa dizer, mas quando aparece alguém para dizer, diz com um jeitinho. É isso. A Wednesday diz essas verdades, só que não com jeitinho. Ela expõe a realidade nua e crua. E aqui é um claro momento de crítica ao modelo educacional, né, dos Estados Unidos, o nosso, né, de uma educação bancária, né, e também, né, defasada em termos estruturais, né, pedagógicos, enfim, várias e várias outras coisas. A personagem, né, vê fraqueza, emoção como fraqueza, né, piedade, né, como um serviço mal feito, coisas assim. Ela é mórbida, ela é macabra, mas o temperamento dela, o fato dela não ter de fato censura, expõe muitas feridas que precisam ser expostas e que na maior parte do tempo as pessoas querem evitar falar, né? Sabe que existe, mas quer evitar falar, tende a manter uma postura que abraça, né? Se torna cúmplice do status quo. Os Addams criticam muitas coisas nesse sentido, e é um dos elementos também que me faz gostar muito deles. Um outro momento, claro, que está muito mais conectado com a nossa era e não pode ser visto em outras eras também, é algo muito mais do nosso contexto do século XXI. A questão escolar, pedagógica, é histórica, né? Presente desde que a educação de fato existe, enquanto modelo, né? Ou modelos, no caso modelos. Mas a questão das redes sociais, da tecnologia, é algo muito mais presencial. É algo muito mais dado ao momento em que vivemos, né? Tem uma fala dela que é a seguinte: as redes sociais são um vazio de afirmações insignificantes. É claro que a Wednesday está fazendo uma colocação mais no sentido de se reafirmar e reafirmar suas preferências e também seu desprezo pelo que é moda, o que é tradicional, o que é padrão. É claro que ela está fazendo isso, mas aqui é um outro momento, mais um momento onde ela diz, né, verdades que incomodam bastante. De como as pessoas ficam presas, né, completamente vinculadas, muitas e muitas horas nas redes sociais, tentando se reafirmar, né, fazendo
desesperados investimentos no próprio ego e que são, no fim, insignificantes, né? Em ambientes insalubres, de muita agressão, que mais fazem mal à autoestima do que outra coisa. São verdades que a Wednesday, ao invés de dizer com jeitinho, né, ao invés de dizer com cuidado como, por exemplo, a terapeuta dela, a psicóloga dela teria, ela vai e esfrega na cara, né, e diz isso sempre com aquela expressão fechada, né, aquela face pálida, né, de estátua que ela sempre mantém. Emoção é sinal de fraqueza. E ela levou essa expressão, inclusive literal, no sentido físico, né? Porque a cara dela é de paisagem o tempo todo. E uma coisa que me chamou a atenção, tá? Eu gostei da atuação da Jenna Ortega de maneira em geral. Não é a Christina, embora tenha um ponto de partida na Christina, não é a Christina, tá? Mas é satisfatória. É satisfatória porque ela está muito imersa na personagem. Muito, muito imersa. A única diferença que eu senti de fato, e que me incomodou um pouco, mas não porque é um erro, um problema, mas sim porque é algo o qual eu não estou acostumado com a personagem em questão, é a velocidade. Nós vivemos em uma era onde a informação, mas também as expectativas, né, os comportamentos são muito espontâneos, rápidos, imediatos. Né? Nós não temos um dia a dia, nosso cotidiano não é mais um cotidiano de atitudes, falas pausadas. É muito rápido, né? É muito dinâmico. A Wednesday é muito rápida nas palavras. Uma coisa que ela sempre foi, né? Mas entre uma fala e outra, há pausas. Ela fala e se cala, fala e se cala. Ela fala tudo o que ela tem para dizer. Uma metralhadora de palavras espinhosas. Mas ela para. Ela espera. A Wednesday é mórbida. E a morbidez dela carrega navalhas, no sentido das palavras, escolher perfeitamente as palavras que mais vão trucidar a sua vítima, como ela fez com a mãe quando ela estava se despedindo. Né? Ela machucou a Mortícia. São navalhas precisas, escolhidas a dedo. Mas ao mesmo tempo ela é mórbida, e morbidez carrega um pouco de letargia. A Wednesday precisa ser rápida para algumas coisas. Claro que ela precisa, mas também um pouco mais lenta para outras. Até porque planos mirabolantes, extremamente sádicos, malignos, perversos, claro, no sentido Adams, né, de ser esse humor aqui leve, descontraído, sátira, né? Plano macabro, mirabolante, extremamente perverso, demora. Né? É necessário um pouco mais de tempo para fazer algo bem rebuscado, refinado, digno da inteligência da personagem, né? Ou da perversidade, por exemplo, de um autor que ela menciona no episódio, né? Ela diz que leu e que era um perverso de carteirinha, mas um perverso muito estratégico, que foi o Maquiavel, né? Ela aprendeu italiano para ler o Maquiavel. É uma das revelações também que o episódio aqui faz. Então, a dinâmica da série, como de várias e várias séries atuais, né, é uma dinâmica muito rápida. É muita coisa sendo apresentada rapidamente e sem tanto aprofundamento, sem tempo para degustação. E é uma coisa que também me preocupa: velocidade. É claro que as empresas de streaming trabalham com orçamento, o orçamento é reduzido. No caso da Netflix, raramente, né, as séries duram muito tempo, então eles tentam apresentando profundamente como poderia ser feito. Então já é um modus operandi, um tipo de comportamento que eu já esperava, tá? Eu já esperava, mas não me deixa de desagradar quando a coisa é muito rápida, quando a velocidade é muito grande, quando as informações são muitas em pouco tempo. Mas essa é a dinâmica do nosso tempo, do tempo atual, né? Não é uma dinâmica de momentos, de épocas relativas a cinema e TV, da qual eu cresci assistindo. Não é nada parecido com aquilo que nós encontramos em termos de pacing lá nas obras dos Adams dos anos 90. Muito longe,
daquilo. É muito rápido. E às vezes é necessário pausar. Pausar para refinar. Pausar para experimentar. Pausar para sentir, pensar, refletir. Wednesday, ela tem esses momentos. Embora ela é rápida, precisa, mortal quando precisa ser. Também, entendem? E a Wednesday da Jenna é muito rápida. Muito rápida, rápida, o tempo inteiro. Então eu temo que, talvez pela pressa e necessidade da pressa por questões orçamentárias, talvez o Tim Burton tenha sido condicionado a acelerar um pouco, né, essa dinâmica também. Isso, de certo modo, afeta um pouco a personalidade da Wednesday, do personagem, né? Torna a personagem não descaracterizada, mas típica do nosso tempo, própria do nosso tempo, mas a cara do nosso tempo. Por isso que eu falei, uma herdeira espiritual da Wednesday, da Christina, é da Jenna, é da geração dela, é do momento dela, é de um modo de atuar, de se expressar, inclusive por questões técnicas, desse momento aqui, do momento atual. Para mim é um pouco estranho ainda, mas é uma coisa que eu acho que eu me acostumo, tá? É muita informação que ela tem que apresentar e rapidamente. A edição, inclusive, né, em séries mais recentes, é uma edição muito rápida. Não é que eles passaram muito tempo correndo. Na verdade, eles filmam o que tem que filmar, apresentam um conceito que tem que apresentar numa cena, em determinada cena, cortam, pausam e depois vão filmar outra coisa. Mas é edição. É a forma como as obras de cinema e TV, né, na nossa era, são editadas. É muito veloz, muito veloz. Não há muita pausa para apreciação, para introspecção. Eu acho que uma obra como Os Addams precisa de momentos assim, tá? Especialmente uma como essa aqui, que não é totalmente infantil, mas caminha nos dois mundos, né? É uma série adolescente, com alguns temas, né, e algumas apresentações gráficas que povoam também o universo adulto. Eu vou sentir falta se a série for muito acelerada assim, do começo ao fim, principalmente no que diz respeito à personalidade, a maneira de se expressar da Wednesday. Porque ser séria, meus caros, não é necessariamente ser mórbida. A Wednesday é séria e mórbida. Só que a morbidez tem um pouco de letargia. É um pouco letárgico, um pouco mais lento. Tá? E, por enquanto, a Jenna Ortega, o texto que deram para ela, o que escreveram aqui, o que foi apresentado textualmente no roteiro do Goog e do Miller, joia, tá muito bom. As falas da Wednesday, o texto da Wednesday, é o que de fato caracteriza a Wednesday. São coisas que ela diria, e do jeito que ela diria. Eu não faço crítica nesse sentido, tá? Mas é fato que a seriedade da personagem é o ponto alto da interpretação da Jenna Ortega. Ela é séria o tempo todo, mas a rapidez retira um pouco daquele tempo necessário para a gente sentir o impacto das palavras dela. Mergulharmos de fato naquilo que é mórbido na personagem. Tem coisas que a Wednesday diz, tem coisas não, a maioria das coisas que ela diz são mórbidas, mas é aquela situação que a personagem diz coisas que a gente não está esperando. São coisas tão malvadas e tão frias que a gente não está esperando, mesmo sabendo quem ela é, conhecendo a personagem. Ela nos surpreende com a sua morbidez e frieza o tempo inteiro. E às vezes o que ela diz tem um impacto. Caramba, ela disse isso mesmo. Vocês estão me entendendo? E a gente sente o impacto. Mas o impacto, para ele ganhar expressão, para ele ganhar força, para a gente ser de fato sensibilizado por aquelas palavras espinhosas da personagem, a gente precisa de alguns segundos,
alguns segundos. Estou pedindo tempo, muito tempo não, 2 minutos, 3 minutos não. Alguns segundos. A gente precisa de alguns segundos para sentir o impacto das palavras dela. É aí que a gente fica com aquela sensação mórbida, macabra. É aí que a gente fica de fato abalado. Ela nos dá, pelo menos aqui no pacing, né, no andamento da série, ela nos dá esse soco e ela já está dando outro. Já está dando outro. E quando não tá, ela não vai dar, a série já pula para uma outra cena. Rapidamente. Não tem tempo de experimentar o que a cena anterior nos proporcionou. Porque a cena seguinte já é uma outra coisa, uma coisa importante, mais elementos que a gente vai ter que degustar. Não nos dá tempo de sentir o ambiente, o contexto e a personagem. Mas isso é um condicionante da forma da série. Né, de exigências técnicas. De uma posição, né, de um determinado modo. Eu não vejo como um problema da Jenna Ortega. Ela está sendo uma Wednesday séria, quando ela precisa ser séria e mórbida. Falta morbidez, mas não por causa de uma ausência de morbidez na interpretação da Jenna Ortega, mas na forma de editar, conduzir uma cena e outra. É muito rápido. Algumas palavras que ela diz são pesadas, e pesadas a ponto da gente precisar de alguns segundos para digerir aquilo. Ter uma experiência além da experiência do impacto, que é aquelas palavras absurdas da personagem que a gente espera dela, mas não é previsível no sentido de saber o que ela vai dizer. Aquele impacto ele precisa de tempo para a gente degustar isso aqui um pouco melhor, né? Mas enfim, é uma crítica, uma questão que eu coloco aqui, né, que pouco tem a ver com uma inabilidade ou uma deficiência da atriz. Eu acho que a Jenna Ortega aqui ela está indo bem. Pelo menos o que ela apresentou no primeiro episódio eu gostei. É algo dela, com característica dela, e ainda é o Wednesday. Mas é o Wednesday bem dessa era, né, da era atual, e não tanto daquilo que a gente viu no passado. Na série clássica, nos filmes na década de 90, muito, muito, muito diferente. Enfim. Poderia dizer mais coisas, mas eu acho que o podcast já ficou muito longo. Para um primeiro episódio, eu acho que está de bom tamanho o que eu falei aqui. Vamos ver. É apenas um início, né? Há muito mais coisas para se ver, se esperar na bola de cristal de um Addams, né? A forma de comunicação típica deles. Há muito mais coisas para se ver. Mais 7 episódios. E em algum momento eu verei. Espero não ver tantos sorrisos da Wednesday, porque ela sorri, mas só em momentos de extremo sadismo. Que os sorrisos dela não sejam tão frequentes, recorrentes, assim como foram aqui. E para fechar, acabei de me lembrar de uma coisa que eu não tinha dito. Jericho, a cidade que fica ao lado, né, de Nevermore Academy. Jericho, na placa de Jericho está escrito o Lar dos Peregrinos. Isso aqui é uma referência, tá? Ao filme Addams Family Values, né? Aos peregrinos daquele filme. Vocês se lembram, né? Que o Pugsley e a Wednesday se vestiram de índios para detonar com os peregrinos. Criticar, né, o gênero aqui nesse episódio, tá? É um início de treta que ela tem com alguns jovens da cidade, que é uma cidade extremamente tradicionalista e a qual tem também, né, um outcast, um personagem que não se encaixa lá, né, o filho do Marshall, né, do delegado, que talvez aí vai ter talvez um certo destaque na série por também ser, né, um excluído, de certo modo. Alguém que não se sente encaixado dentro daquela cidade. É uma cidade que tem uma história de exclusão, né, que honra tradições discriminatórias, né, relacionadas de fato ao genocídio. Outro ponto aqui, né, outro ponto que os Addams deram uma alfinetada lá na década de 90, aqui eles estão se lembrando dessa alfinetada também. Trazer um contexto como esse para a série, né, uma cidade tradicionalista, conservadora, tolerante com a diferença como Jericho, vai ser interessante, muito interessante. Eu gostei de fato do contexto. A história conter lugares assim, que dizem respeito a coisas que nós já vimos, mas sendo ambientadas de uma forma diferente, é interessante. Desde que Nevermore Academy não se torne Hogwarts, eu acho a ideia de uma escola de
excluídos interessante também. Vamos ver como os personagens, né, evoluem e são desenvolvidos. E como eles se desencaixam e não se encaixam perfeitamente, quadradamente, como eu fiquei com a sensação aqui nesse primeiro episódio. Vamos ver. Obrigado a todos que ouviram. Um abraço e saudações, Corvides.